Fala galera, se preparem porque hoje o bagulho vai ser doido. Vocês já tiveram aquela sensação de assistir um filme e sair com mais perguntas do que resposta? Tipo, como isso foi parar na tela? Ou o que será que aconteceu nos bastidores para essa loucura ficar assim? Então se segura na cadeira, porque o filme de hoje é um prato cheio para isso. Estamos falando de Padre 2011, aquela obra bizarra e fascinante, que mistura um padre com um vampiro, faroeste com ficção científica e ainda joga uma pitada de Mad Max no liquidificador. A crítica odiou, o público ficou confuso, mas eu descobri uma coisa: os bastidores desse filme são muito mais eletrizantes, sangrentos e cheios de histórias malucas do que o próprio filme. Sabe aquele ator que quase quebrou o rosto do outro de verdade? Não? E a atriz que é uma máquina de luta na vida real? E o cenário secreto que veio de um clássico do cinema? E o autor coreano que poderia ter odiado tudo, mas simplesmente amou a bagunça? Pois é. Hoje eu vou te contar os segredos mais insanos dos bastidores de Padre. Acredite, depois que você souber o que rolou nas gravações, você vai querer assistir de novo. Nem que seja para prestar atenção nas brigas de verdade. Então dá o play, porque senta que lá vem a história. Bom, galera, mas antes disso, deixa o like, deixe seu comentário e se não for inscrito, se inscreva, por favor. Senão eu vou mandar o padre pegar vocês, hein? Tá avisado. Então, sabendo já de tudo, vamos lá saber nossas curiosidades de hoje. Sabe aquela máxima de guarde sua raiva para o palco? Pois é, Paul Bettany, o padre, e Karl Urban, o vilão Black Hat, levaram isso tão ao pé da letra que resolveram guardar a raiva um para o outro. E o resultado foi uma sequência de acidentes digna de um vídeo de fel nos bastidores. Tudo começou quando Karl Urban, no calor de uma coreografia de luta, acertou o dedo de Bettany com mais força do que devia. Mas espera, não para por aí. Em outra cena, os dois estavam tão entregues que Urban, sem querer, acertou uma cabeçada violenta no rosto do colega. Resultado, o rosto de Paul Bettany simplesmente abriu no set, precisando de atendimento médico. E para mostrar que não tinha rancor, ou talvez para deixar tudo igual, em outra pancadaria foi a vez de Paul Bettany partir a sobrancelha do Karl Urban. Sabe o que isso prova? Que quando esses dois atores falam em entregar tudo em cena, eles realmente estão falando de sangue, suor e pontos no rosto. É paixão ou é paixão pela arte? Eles sangraram para que a gente pudesse ter entretenimento puro. Agora vamos falar de Meg Key, que interpreta a Priestess. Primeiro, todo mundo olha e pensa: nossa, que atriz bonita. Deve ter feito umas aulas de luta para o filme. Errado, muito errado. A Meg Key é daquelas pessoas que faz você se sentir um completo sedentário. Antes de ser atriz, ela já era uma verdadeira máquina de artes marciais, com treinamento pesado em diversas modalidades. Ela manja tanto de luta que as coreografias dela no filme não são só dublê não, viu? Ela mesma fazia questão de executar os golpes mais complexos, o que deu um realismo bem bacana para as cenas da personagem. Enquanto os outros atores estavam lá na escola de luta, aprendendo os movimentos, a Meg provavelmente estava no carro tomando café e pensando: ah, isso aí eu faço dormindo. E é por isso que quando a Priestess parte para a ação, você sente que é de verdade. Porque realmente é. Karl Urban, que é um cara gente finíssima e adora compartilhar curiosidades dos bastidores, soltou uma bomba que deixaria qualquer fã de ficção científica de queixo caído. Parte da produção de Padre foi filmada em um estúdio que guardava um segredo incrível. Os mesmos sets e locações já haviam sido usados para as gravações de Blade Runner de 82 do Ridley Scott. Pensa na coincidência cósmica. Um filme que já é essa mistura doida de faroeste com ficção científica e terror, gravando nos mesmos lugares onde Harrison Ford caçavam replicantes. É ou não é a conexão geek perfeita? Dá até para imaginar que em algum canto escuro do set, o espírito do filme clássico estava ali, abençoando ou amaldiçoando a produção. Quando você revê o filme sabendo disso, começa a prestar mais atenção na textura dos cenários, na sujeira das paredes e pensa: caramba,
Será que esse corredor aqui já foi cenário de Blade Runner? Muito louco, né? Olha, vamos combinar que vampiros no cinema já estava meio manjado, né? Crepúsculo transformou os sugadores de sangue em adolescentes brilhantes, apaixonados. E Drácula já era aquele velho conhecido. Mas aí, padre chega e dá um tapa na mesa com uma ideia simplesmente brilhante. Os vampiros são cegos. Isso mesmo. Esquece aqueles olhos vermelhos hipnotizantes ou visão noturna perfeita. Os vampiros do filme são criaturas cegas que caçam e se movem pelo som, pelo cheiro, pelo instinto mais puro e animalesco. Pensa no medo que isso dá. Você não pode fazer barulho, não pode respirar alto, porque eles vão te sentir. Isso os torna muito mais assustadores, primitivos e imprevisíveis do que qualquer vampiro civilizado que usa terno e fala frase de efeito. Eles são como predadores do fundo do mar, mas na superfície de um deserto pós-apocalíptico. Uma ideia simples, mas que muda completamente a dinâmica de medo e sobrevivência no filme. Aqui vai uma curiosidade que poderia ter dado muito errado, mas terminou em final feliz. Padre é baseado num quadrinho coreano, também conhecido como manhwa, chamado Priest, criado pelo Hyun Min-un. E olha, se você pegar o quadrinho original e colocar lado a lado com o filme, vai pensar que são duas coisas completamente diferentes. O filme muda muito coisa da história. Muda personagem, muda tramas, muda o tom. Praticamente pega a essência dos quadrinhos e joga no liquidificador com faroeste ficção científica. É bem isso. A expectativa era que o autor coreano ficasse furioso, odiasse tudo e processasse todo mundo. Mas aí aconteceu o contrário. Ringo 1001 visitou o set de filmagem, viu as loucuras que estavam fazendo com a criação dele, conversou com a equipe e deu o aval. Ele aprovou tudo. Sabia que o cinema é uma mídia diferente e que as adaptações precisam de liberdade e topou a viagem. Alívio imenso para os produtores, que devem ter soltado aquele suspiro de ufa, não vamos ser processados na Coreia do Sul. Sabe quando você assiste um filme e fica pensando, isso daqui parece um monte de outros filmes ao mesmo tempo. Então, em Padre, isso é proposital. O diretor Scott Stewart é daqueles cineastas assumidamente fã de cinema e resolveu fazer uma homenagem, ou um pastiche, dependendo do seu humor. Há vários clássicos. Ele pegou a trama do cara solitário que precisa resgatar uma mocinha das garras dos bandidos no meio do deserto. Isso é puro velho oeste clássico, especialmente de filmes como Rastro de Ódio, aquele do John Ford com o John Wayne. Depois ele olhou para os cenários áridos, para os veículos modificados e falou: bota Mad Max aí também. E para completar, em várias cenas de ação, principalmente com as motos e carros, você sente aquele gostinho de coreografia rápida, que lembra Velozes e Furiosos. É faroeste, ficção científica, terror e filme de perseguição. Tudo no mesmo caldeirão. Pode não ter agradado todo mundo, mas ninguém pode acusar o filme de não ter personalidade. Ou pelo menos de não ter referência demais, né? Se tem uma coisa que todo mundo que assiste Padre concorda sem discussão, é que a sequência de abertura animada é simplesmente fantástica. Aqueles primeiros minutos contando a história da Grande Guerra entre a igreja e os vampiros, com um visual sombrio, estilizado, cheio de sombras e cores vibrantes, é de cair o queixo. Muita gente já disse, e eu assino embaixo, que aquela animação sozinha vale o ingresso, ou o aluguel do filme. Ela dá um contexto genial para o mundo. Explica como a sociedade chegou naquele estado, mostra a origem dos pares guerreiros. É tudo muito rico visualmente. E aí o filme termina e a gente volta para o mundo real com atores de carne e osso. E dá aquela sensação de, poxa, por que o filme inteiro não é assim? A abertura criou uma expectativa tão alta que talvez o resto do filme tenha sofrido um pouco com a comparação. Mas fato é, aqueles minutos iniciais são uma pequena obra-prima da animação. O cinema é cheio de e se, e Padre tem um dos e se mais interessantes. Antes de Paul Bettany vestir a batina preta e o colarinho clerical, e antes do Carl Urban colocar aqueles óculos escuros ameaçadores, quase que não sai,
Os estúdios estavam de olho em outros nomes. Circulou forte a informação de que Gerard Butler, o Leônidas do Isto é Esparta, era o favorito para viver o padre. Dá para imaginar? O homem que gritava Tonight we dine in hell, empunhando uma cruz e atirando em vampiros? Seria um filme completamente diferente. E para o papel do Black Hat, que ficou com Karl Urban, o nome de Steven Strait chegou a ser cogitado. Claro que no final o Paul Bettany e o Karl Urban entraram para a história e para a briga de verdade que a gente já contou. Mas não deixa de ser divertido imaginar como seria o filme com Gerard Butler de protagonista. Será que ele também teria saído com o rosto aberto de uma pancadaria? Só um pequeno acréscimo aqui. Talvez você não esteja lembrado, o Paul Bettany, que é o interpreta o padre, ele é que faz o Visão do universo da Marvel no cinema. E o Karl Urban, que é o vilão, ele é o Billy Butt da série The Boys. Então, só esse pequeno acréscimo aqui para vocês. Vamos falar de números e esperanças frustradas? Onde custou cerca de 60 milhões de dólares para ser produzido. No mundo ideal dos estúdios, eles esperavam um faturamento bem maior. No final das contas, o filme arrecadou uns 78 milhões de dólares mundialmente. Traduzindo, não foi um fracasso retumbante que quebrou o estúdio, mas também não foi o estouro de bilheteria que eles esperavam para justificar uma franquia. E olha que o filme termina com um gancho, uma aposta escancarada para uma continuação. A história claramente não terminou ali. E acredite se quiser, nos extras do DVD existem cenas alternativas e estendidas do final, que mostram ainda mais coisas, alimentando ainda mais a esperança dos fãs. Mas infelizmente, ou felizmente, dependendo do seu gosto, a continuação nunca, jamais, em hipótese alguma, saiu do papel. O filme ficou sendo esse objeto estranho com final em aberto, que a gente assiste e fica perguntando: e agora? Bom, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. O filme em si, eu acho bem legal. Não é uma obra-prima, nossa, que coisa maravilhosa, mas eu curto bastante. Dá pra se divertir. Então, é isso. Deixa a contribuição de vocês. O like, o comentário, a inscrição. E agora eu me despeço aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu!